Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nazaré foi a aldeia onde Jesus viveu mais tempo enquanto esteve nesta terra. Uma pequena comunidade agrícola, uma terra sem especial importância, de tal maneira que Natanael até pergunta: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Para Jesus, sim, podiam vir muitas coisas boas de Nazaré. Viveu aí muitos anos, ao lado de Maria e de José. Aí cresceu, fez amigos, conhecia os cantos à casa, como se costuma dizer, divertia-se com os jogos tradicionais, apreciava a gastronomia local e amava aquelas pessoas simples, trabalhadoras, pelas quais veio a este mundo, para as salvar. Naturalmente, os habitantes daquela terra também gostavam de Jesus e também o conheciam como alguém especial. Mas hoje, São Lucas conta-nos no Evangelho um episódio difícil para Jesus e para aqueles habitantes de Nazaré. Jesus tinha regressado a Nazaré depois de ter saído dessa terra para anunciar a boa nova, depois de ter escolhido os apóstolos, e já tinha feito muitos milagres e dizia coisas extraordinárias. E quando volta a essa terra, vai, como era o seu costume, à sinagoga. E aí as palavras de Jesus encantam as multidões, que ao mesmo tempo não entendem como é possível que Jesus, aquele que pensavam conhecer tão bem, diga agora estas coisas e faça estes milagres, e pedem um sinal ao Senhor. Milagres, uma prova. E Jesus responde de uma forma dura, mas verdadeira. Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E depois de ter contado exemplos no Antigo Testamento de que isto era assim, aquelas pessoas ficaram irritadas, mais do que irritadas, furiosas. Até se levantaram e expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. É impressionante esta mudança na atitude das pessoas quando Jesus lhes diz aquela verdade. Custa ouvir a verdade. Penso que todos podemos dizer que já sofremos por ouvir verdades sobre nós próprios. Mesmo quando alguém se aproxima de nós com amizade, com carinho e nos diz algo que fazemos de mal e que é bom corrigir, também nos custa ouvir. E, no entanto, só reconhecendo a verdade e sendo humildes perante a verdade é que podemos ir para a frente e ser pessoas felizes. Será que eu procuro a verdade habitualmente ou procuro os louvores? Há pessoas que são especialistas em louvores que são falsos. Há pessoas que são especialistas em dizer mentirinhas que agradam os outros. Pois é preferível dizer a verdade, que dói, sempre com caridade, mas dizer a verdade. Isto aplica-se naturalmente a todos os campos, não só na nossa relação com Deus. Por exemplo, é conhecida a história do Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, que depois de ter fundado esta empresa na garagem dos seus pais, saiu passados 5 anos por desentendimentos com outras pessoas, saiu dessa empresa. Foi um golpe duro para ele. Mas apercebeu-se da verdade, quis encarar a verdade. Porquê é que isto correu mal? Pensou nos seus talentos, pensou na maneira como ele liderava, percebeu que não estava a fazer aquilo bem e, em vez de se vitimizar, decidiu aprender com os seus erros, perceber o que estava mal e corrigir. E fundou uma nova empresa e depois acabou por voltar à Apple e, sob a sua liderança, a Apple tornou-se uma das empresas mais valiosas do mundo. Se ele não tivesse aceitado a verdade de que precisava de mudar, que precisava de se corrigir, nunca teria conseguido este êxito.
Custa, às vezes, ouvir a verdade, e a verdade dói e pode ferir, mas é sempre preferível a verdade. Também na vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, para pôr outro exemplo, esta santa que morreu, foi uma mártir de Auschwitz em 1942, como às tantas saberás, foi uma brilhante filósofa e era ateia, até que por uma curiosidade começou a ler a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila e ao acabar o livro estava uma pessoa diferente, tinha encontrado essa verdade que procurava. Deus tinha-lhe preenchido o vazio que sentia na sua vida. Claro que ao mesmo tempo esta verdade doeu, provocou um grande impacto na sua família, no meio académico que frequentava e acabou por se tornar freira carmelita. Encontrou o propósito da sua vida, aquilo a que era chamada por Deus e foi feliz. Mas ela própria escrevia no seu livro A Ciência da Cruz: não aceitamos a verdade sem que ela nos custe alguma coisa. Pois, Senhor, ajuda-me também a mim a procurar esta verdade e a encontrá-la. E como é que eu hei de conseguir isso? Santo Agostinho dizia: eu procurava a verdade fora de mim quando ela estava dentro de mim. Hei de encontrar esta verdade na minha oração, no meu interior, no recolhimento, nesse homem interior onde habita a verdade, como também dizia noutra ocasião Santo Agostinho. Jesus, ilumina-me todos os dias, quando faço oração, quando rezo. Gostava que me dissesse as coisas como disseste a estes habitantes de Nazaré há 2000 anos atrás, mas que eu reaja de uma maneira diferente, que não fique perturbado, irado, mas que aceite humildemente a verdade. Também outro modo de reconhecer a verdade sobre nós mesmos é estarmos atentos àquilo que nos dizem as pessoas que nos conhecem melhor e agradecer sinceramente essas ajudas. Às vezes, quando nos dizem alguma coisa sobre nós que não está bem, uma pequena crítica que até nos podem fazer no trabalho, por exemplo, temos sempre uma tendência natural a reagir, a responder, a justificar-nos. E às vezes terá de ser assim, teremos de nos justificar, teremos de explicar alguma coisa. Mas também vale a pena que haja da nossa parte uma reflexão sobre aquilo que nos dizem. E até pode ser uma manifestação de que estamos à procura da verdade, queremos aceitar a verdade, ou responder dessa forma: olha, obrigado por isto que me dizes, vou pensar nisto. Tens razão. Ou então não, essa pessoa não tem razão, mas no fundo dizemos: deixa-me pensar um pouco. Tudo isto sem ira, sem aquela reação dos habitantes de Nazaré de expulsar Jesus da cidade e querer precipitá-lo da colina abaixo. De um modo semelhante também podemos pensar: como é que eu ajudo as outras pessoas? Há pessoas que também pela sua forma de ser procuram sempre estar em paz com toda a gente e nunca procurar confusões. Se vem alguém que está errado, desentendem-se do assunto porque sempre custa dizer a verdade a uma pessoa. Também há outras pessoas que fazem exatamente o oposto. Pela sua forma de ser, quando vem aquilo que julgam ser um erro, reagem logo de uma forma irada e fazem pressão sobre aquela pessoa para que deixe de fazer aquele erro imediatamente. Isto também não é propriamente ajudar os outros dizendo a verdade. Até porque nós nunca conhecemos verdadeiramente todas as circunstâncias daquela ação cometida por essa pessoa. Senhor, ajuda-me a ajudar. Ajuda-me a ajudar os outros. Ajuda-me a procurar que as pessoas que estão à minha volta andem na verdade, mas a fazê-lo sempre com caridade, que é aquela virtude que está presente em todas as outras virtudes. Dessa maneira saberei qual é o melhor momento para dizer algo a uma pessoa. Dessa maneira saberei pôr de parte aquilo que me irrita ou que me deixa de irritar, porque isso não é o mais importante. O importante é o bem daquela pessoa que eu tenho diante de mim. Que Nossa Senhora nos ajude a reconhecer nos outros o seu Filho, o próprio Jesus,
e a não cair na tentação do desinteresse, por um lado, da preguiça em ajudar alguém, e por outro lado, da ira e da falta de compaixão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.